Olá pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver o exame modelo número 3 de Matemática A. Vamos então começar. Exercício 1. Na figura seguinte está representado num referencial um paralelepípedo retângulo. Sabe-se que o vértice A pertence ao eixo OX e o vértice B ao eixo OY. Sabe-se também que o vértice C tem coordenadas 0, 3, 6 e o G 6, 11, 0. O plano ABC é definido pela equação 3x mais 4y menos 12 igual a 0 e o plano beta pela equação 3x menos 2y mais z menos 5 igual a 0. A linha A pede-nos para determinar uma equação vetorial da reta perpendicular ao plano beta que passe pelo ponto E. Então, eu vou começar por desenhar um plano beta para poder interpretar isto geometricamente e vou desenhar uma reta perpendicular a este plano, que eu vou-lhe chamar de reta R. Ora, um vetor normal ao plano beta vai ser paralelo, portanto, à reta R. Ok? E o vetor normal ao plano beta, que podemos ir a buscar através da equação do plano beta, tem de coordenadas 3, menos 2, 1. Ora, para eu poder determinar uma equação vetorial desta reta R, eu tenho que determinar as coordenadas deste ponto E. Ora, como é que eu chego lá? Em primeiro lugar, vou determinar as coordenadas do ponto A. Portanto, como o ponto A pertence ao eixo OX, então a ordenada e a cota serão iguais a zero. Como o ponto B pertence ao eixo OY, terá de coordenadas 0, y de B, 0. Tá bom? Portanto, a abscissa e a cota são iguais a zero. E tanto um ponto como o outro pertencem ao plano ABC, não é? Portanto, resolvendo a equação, 3x de A mais 4 vezes 0 menos 12 igual a zero. Portanto, a abscissa de A vai ser 4. Relativamente ao ponto B, portanto, temos 3 vezes 0 mais 4 y de B menos 12 igual a zero. E por isso, a ordenada do ponto B será 3. E agora, reparem no seguinte. Eu tenho aqui o vetor BA e tenho aqui o vetor FE. Eles têm a mesma direção, ok? E sentido. E têm o mesmo comprimento também. Então, as coordenadas hum, destes dois vetores serão as mesmas. Isto uma vez que têm o mesmo sentido e direção e o mesmo comprimento. Portanto, as coordenadas do vetor BA, portanto, o vetor BA tem as mesmas coordenadas do vetor FE. Então, o vetor BA tem de coordenadas A menos B. Ou seja, 400 menos 030. Ou seja, tem de coordenadas 4 menos 3, 0. E agora, se repararem bem, se, partindo de um ponto F, portanto, se eu somar ao ponto F o vetor FE, eu vou obter o ponto E. Assim, o ponto E terá de coordenadas, portanto, F, portanto, as coordenadas de F, que podemos determinar, portanto, tem a mesma abscissa e ordenada do ponto G, portanto, 6, 11, e tem a mesma cota do ponto C, que é 6. Portanto, 6, 11, 6
mais 4 menos 3, 0. E assim as coordenadas do ponto E serão 10, 8, 6. E agora sim podemos escrever uma equação vetorial da reta R. Portanto, x, y, z igual ao ponto E, portanto, 10, 8, 6, mais k vezes o vetor de coordenadas 3, menos 2, 1, com o k pertencente a R. A linha B. Seja I o ponto de coordenadas 1, 1, 1 e alfa a amplitude do ângulo A e B. Determine o valor exato da tangente ao quadrado de alfa. Em primeiro lugar, portanto, o ângulo A e B é este aqui. Portanto, vou representar os vetores IA e o vetor IB, e o ângulo entre eles os dois vai ser este aqui. Deste modo, eu sei que o produto escalar entre IA e o vetor IB vai ser a norma de IA vezes a norma do vetor IB vezes o cosseno do ângulo. E por isso o cosseno do ângulo vai ser o produto escalar sobre o produto das normas. Ora, então, não sei se viram na linha anterior, o ponto A tem de coordenadas 4, 0, 0 e o ponto B tem de coordenadas 0, menos 3. Aliás, 0, 3, 0. Vamos começar por determinar as coordenadas destes dois vetores. Portanto, IA é igual a menos I. Portanto, 400 menos 1, 1, 1. E isto vai dar 3 menos 1, menos 1. Para além disso, o vetor IB vai ter de coordenadas B menos I. Portanto, 030 menos 1, 1, 1. E isto vai dar menos 1, 2, menos 1. Portanto, menos 1, 2, menos 1. Agora vamos calcular a norma. Aliás, o produto escalar. Portanto, o produto escalar entre estes dois vetores, o IA e o IB, portanto, vai ser o produto escalar entre o vetor de coordenadas 3 menos 1 menos 1 e o de coordenadas menos 1, 2 menos 1. Ou seja, isto vai dar menos 4. Ok? Podem fazer os cálculos. E, portanto, falta-nos calcular as normas. A norma do vetor IA vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, 9 mais 1, a raiz disto, não é? Portanto, a raiz de 11. Por fim, calculamos a norma do vetor IB, que vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, vai dar a raiz quadrada de 6. Então, assim, o valor do cosseno de alfa vai ser menos 4 sobre a raiz de 11 vezes a raiz de 6. Ou seja, a raiz de 11 vezes 6, que é a raiz de 66. Ora, então,
Para chegarmos ao valor da tangente ao quadrado, tem que usar esta fórmula. Hum, Portanto, se o cosseno de alfa é menos 4 sobre a raiz de 66, então o cosseno ao quadrado vai ser 16 sobre 66. Ou seja, 8,33 avos. Isolando, portanto, a tangente ao quadrado, portanto, a tangente ao quadrado de alfa vai ser 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa menos 1. E isto vai ser 33 oitavos menos 1, ou seja, menos 8 oitavos. E isto vai dar 25 oitavos. A linha C. Sejam P e Q os pontos de coordenadas 1 menos 1 menos 1 e 4 menos 5, 1, respectivamente. Determine a equação do plano APQ na forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Ora então, eu sei que os pontos P e Q não estão representados no referencial, ok? Portanto, eu vou desenhar aqui um plano APQ e vou representar estes três pontos, o A, o P e o Q, no plano. Portanto, digamos aqui o ponto Q, aqui o ponto P e um ponto A aqui. Portanto, até representei logo dois vetores, o QP e o QA. Ambos estes vetores são perpendiculares à normal deste plano, ao vetor normal deste plano. Assim, eu consigo criar aqui duas condições de modo a que eu consiga determinar a equação deste plano. Portanto, o vetor QA, o produto escalar entre QA e o vetor normal, é igual a zero. E também sabemos que o produto escalar de QP com o vetor normal que também é igual a zero. Digamos que o vetor normal tem de coordenadas ABC. Portanto, ainda vamos ter que determinar as coordenadas de QA e de QP. Vamos começar pelo QA. Portanto, o vetor QA tem de coordenadas A menos Q, ou seja, portanto, relembrando das linhas anteriores, o ponto A tem de coordenadas 4, 0, 0 e o ponto Q tem de coordenadas 4, menos 5, 1. Portanto, o vetor QA vai ter de coordenadas 0, 5, menos 1. Já o vetor QP tem de coordenadas P menos Q. Portanto, o ponto P tem de coordenadas 1, menos 1, menos 1 e o ponto Q tem de coordenadas 4, menos 5, 1. Assim, o vetor QP vai ter de coordenadas menos 3, 4, menos 2. E assim ficamos com o seguinte sistema. Portanto, cá está o vetor QA. O produto escalar de QA com o vetor normal é zero e o produto escalar de QP com a normal também é zero. Assim, ficamos com 5b menos c igual a zero e ficamos com menos 3a mais 4b menos 2c igual a zero. Vamos isolar o c e ficamos com o c igual a 5b. Portanto, a última coordenada do vetor normal é 5b. Então vou substituir o c na segunda equação por 5b. E vou ficar com menos 3a mais 4b menos 10b igual a zero. Ficando, portanto, com c igual a 5b e menos 3 menos 6b, menos 3a, aliás, menos 6b igual a zero. Vamos isolar o a, para termos o a em função de b.
E vamos ficar com o A igual a menos 2B. E o 5 igual a 5B. Portanto, o vetor normal ao plano tem de coordenadas, portanto, o A é menos 2B, o B é a segunda coordenada, não é? Do vetor normal, e o C é igual a 5B. Portanto, vou substituir o B por um valor diferente de zero, digamos, para o B igual a 1, temos que as coordenadas do vetor normal vão ser menos 2, menos 2, 1, 5. Assim, uma equação do plano vai ser menos 2x mais y mais 5z mais d igual a zero. Mas eu sei que o ponto A, de coordenadas 4, 0, 0, é um ponto deste plano e por isso podemos determinar o valor de d. Portanto, menos 2 vezes 4, mais 0, mais 5 vezes 0, mais d igual a zero. Portanto, o d vai ser igual a 8, ficando com a equação seguinte. Portanto, menos 2x mais y mais 5z mais d, aliás, mais 8, igual a zero. Exercício 2. Numa carrinha de 9 lugares, 9 amigos vão viajar. A carrinha tem 3 lugares atrás, 3 no meio e 3 à frente, sendo um destes 3 últimos o condutor. No grupo de amigos, composto por 6 homens e 3 mulheres, só a Maria e o Rodrigo podem conduzir. De quantas maneiras podem os 9 amigos sentar-se de modo que as 3 mulheres fiquem juntas? Ora, então nós temos 6 homens e 3 mulheres e os lugares da carrinha estão esquematizados desta maneira. Portanto, 3 lugares na fila de trás, 3 na do meio e 3 na da frente. E digamos que este lugar aqui é o do condutor. Ok? Hum, Portanto, de quantas maneiras é que se podem sentar? Caso seja uma rapariga a conduzir, portanto a Maria, neste caso, que só terá uma maneira de se sentar. Ora, se a Maria fica a conduzir, então vai ter que ter duas mulheres ao lado dela. Porque ela tem que ter, porque as três mulheres têm que ficar juntas. Portanto, é trocar as duas mulheres entre elas e os 6 homens entre eles. Ou, caso seja um rapaz a conduzir, portanto o Rodrigo, uma vez que as 3 mulheres têm que ficar juntas, automaticamente, como é o Rodrigo a conduzir, temos que ter 2 rapazes hum, ao lado dele, não é? Isto para as 3 mulheres ficarem juntas. O Rodrigo vai estar a conduzir e por isso vamos ter que ter 2 rapazes ao lado dele. Dos 5, vamos escolher 2, e interessa a ordem, hum, para sentar na fila da frente. Portanto, interessa a ordem, por ter um amigo aqui neste lugar e ter outro no outro lugar do lado e trocá-los são 2 casos diferentes, não é? Assim, a ordem é importante. Para além disto, portanto, as mulheres, como têm que ficar juntas, elas podem ficar juntas na fila de trás, podendo trocar entre elas. E por fim, trocamos os 3 rapazes que faltam entre eles. Mas podemos fazer isto também tendo as mulheres na fila do meio. Portanto, multiplicamos por 2, ficando assim com 2.880 casos. E assim a resposta certa será a opção A. Exercício 3. Um baralho de cartas completo é composto por 52 cartas repartidas por 4 naipes.
Em cada naipe há 13 cartas, um as, 3 figuras e mais 9 cartas, do 2 ao 10. Desse baralho, tirou-se simultaneamente 20 cartas. Qual é a probabilidade de sair, no máximo, duas cartas do naipe de copas? Portanto, temos que apresentar o resultado na forma de percentagem arredondada às centésimas. Ora, então, qual é que é o nosso número de casos possíveis? Ora, eu quero formar das 52 cartas, quero formar simplesmente um grupo de 20 cartas. Não interessa a ordem. Portanto, combinações de 52, 20 a 20. Ora, então, se só podem sair no máximo duas cartas do naipe de copas, então como é que as cartas podem sair dentro dessas 20? Portanto, temos o naipe de copas e os outros naipes. Saindo 20 cartas, podem sair 0 de copas e 20 dos outros naipes. Pode sair uma de copas e 19 dos outros naipes. Ou pode sair duas de copas e 18 dos outros naipes. Por isso, portanto, o nosso número de casos favoráveis será o seguinte: quantas cartas é que não são de copas? 52 menos 13, não é? Portanto, 39. Dessas 39 que não são de copas, escolhemos 20. Portanto, corresponde aqui ao primeiro caso. Ou podemos ter uma carta de copas e 19 das outras. Portanto, das 39 escolhemos 19 e das 13 escolhemos uma. Portanto, combinações de 13, 1 a 1, que é 13. Mais, portanto, podemos escolher, portanto, escolhendo duas de copas, escolhemos 18 das 39 das outras, dos outros naipes, e depois das 13 cartas de copas escolhemos duas. Como a probabilidade tem de ser apresentada na forma de percentagem, vamos multiplicar por 100 e isto arredondado às centésimas vai dar 4,63%. Exercício 4. Seja ômega o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos desse espaço de resultados de probabilidade não nula. Sabe-se que a probabilidade de A intersetado com não B é 2 terços da probabilidade de A e que a probabilidade da união de A com B é 5 terços da probabilidade de não A intersetado com B. Portanto, temos que mostrar que a probabilidade de B sabendo A que é maior que a probabilidade de A sabendo B. Então vejamos o seguinte. A que é igual a probabilidade da interseção com não B? Portanto, esta probabilidade. Ora, se eu tiver aqui dois conjuntos, portanto, um conjunto A e outro conjunto B, o conjunto A intersetado com não B, portanto, vai ser tudo o que é A, mas que não é B. Portanto, tudo que é A, mas que não é B. Ou seja, retiramos ao conjunto A hum, a interseção de A com B. Assim, a probabilidade de A intersetado com não B é igual à probabilidade de A menos a interseção de A com B. Deste modo, hum, e não esquecendo, não é? Portanto, que a probabilidade de B sabendo A, que é a probabilidade de A intersetado com B, sobre a probabilidade de A, podemos então concluir que a probabilidade de A interseção com não B, portanto, probabilidade de A menos a interseção de A com B,
que é igual a 2 terços da probabilidade de A. Assim, passando os 2 terços da probabilidade de A para o outro membro, ficamos com 3 terços menos 2 terços da probabilidade de A, portanto, 1 terço da probabilidade de A é igual à probabilidade de A interceptado com B e por isso a probabilidade de A será 3 probabilidade da interseção de A com B. E assim, a probabilidade de B sabendo A, aliás, vai ser, portanto, a probabilidade de A interceptado com B sobre 3 probabilidade de A interceptado com B. Tirando, portanto, aqui desta igualdade, que a probabilidade de A é 3 vezes a probabilidade da interseção. Portanto, estas duas probabilidades cortam-se ficando com 1 terço. Ora, para além disto, sabemos também que a probabilidade de A união com B que é 5 terços da probabilidade de não A interceptado com B. Portanto, mais uma vez, tivemos a ver a que é que era igual o conjunto A interseção com não B. Portanto, não A interseção com B vai ser semelhante. Portanto, temos aqui o conjunto A, temos o conjunto B. Portanto, faz parte do conjunto B e não faz do conjunto A. Portanto, vai ser a probabilidade de B menos a interseção. Da interseção, portanto. Probabilidade não há interseção com B é a probabilidade de B menos a da interseção de A com B. Vamos então relembrar que a probabilidade de A sabendo B que é igual à probabilidade da interseção de A com B a dividir pela probabilidade de B. Portanto, olhando agora para a segunda equação que temos aqui, da probabilidade da união, portanto, esta aqui, a probabilidade da união é a probabilidade de A mais a de B. A probabilidade de A até posso já substituir por 3 probabilidade. 3 vezes a probabilidade da interseção com B. Portanto, isto é a probabilidade de A mais a de B menos a da interseção de A com B. E isto é igual a 5 terços da probabilidade de não há interseção com B. Ou seja, 5 terços da probabilidade de B menos a interseção com B. Assim ficamos com 2 vezes a probabilidade da interseção mais a probabilidade de B. E isto vai ser igual a 5 terços da probabilidade de B menos 5 terços da probabilidade da interseção. Passando a probabilidade, os 5 terços da probabilidade da interseção com B para o outro lado, ficamos com, portanto, 2 probabilidade da interseção com B é o mesmo que 6 terços da probabilidade da interseção com B mais 5 terços da probabilidade de a interseção com B e vou passar a probabilidade de B para o outro lado também. Ok? Portanto, vamos ficar com 5 terços da probabilidade de B menos 3 terços, não é? Que é 1. Probabilidade de B. Vamos ficar, portanto, com 11 terços da probabilidade de A interseção com B. Isto vai ser igual, hum, vai ser igual a 2 terços da probabilidade de B. E vocês poderão concluir que
a probabilidade de B, aliás, a probabilidade da interseção vai ser igual a 2/11 da probabilidade de B. Substituindo na fórmula da probabilidade condicionada, de A sabendo B, ficamos com 2/11 da probabilidade de B sobre a probabilidade de B. Estas probabilidades cortam-se e por isso temos 2/11. Como 1/3, a probabilidade de B sabendo A é maior que 2/11, então está demonstrado que a probabilidade de B sabendo A é maior que A sabendo B. Exercício 5. Considere, para um certo número real k positivo, a função f de domínio R definida por ramos deste modo. Determine k de modo que f seja contínua em x igual a zero. A função é contínua em x igual a zero se os limites laterais forem iguais e se ambos estes forem iguais a f de zero. Portanto, eu já sei que o limite quando x tende para 0 mais de f de x é igual ao f de zero, portanto, ln de k. Portanto, só temos que resolver o limite quando x tende para 0 menos de f de x. Portanto, de e elevado a 4x menos e elevado a 2x menos 3x sobre 1 menos e elevado a 2x. A primeira coisa que eu vou fazer neste limite é elevar, aliás, multiplicar tanto o numerador como o denominador por e elevado a menos 2x. Portanto, e vamos ficar, portanto, vezes o numerador e denominador. E vamos ficar com o limite quando x tende para 0 menos de e elevado a 4x menos 2x, portanto, e elevado a 2x, menos e elevado a 2x menos 2x, que é e elevado a 0, portanto é 1, menos 3x é elevado a menos 2x. Tudo sobre é elevado a menos 2x menos é elevado a 2x menos 2x. Portanto, é elevado a 0, que é 1. Em seguida, vamos dividir tanto o numerador como o denominador por x. E vamos ficar com o limite, quando x tende para 0 menos, de e elevado a 2x menos 1 menos 3x é elevado a menos 2x. Portanto, eu aqui até vou separar estas duas frações. Portanto, sobre e elevado a menos 2x menos 1 sobre x. Portanto, o limite de um quociente é o quociente dos limites e vamos ficar com, no numerador, o limite quando x tende para 0 menos de e elevado a 2x menos 1 sobre x. E isto temos aqui um limite notável, em que o limite de quando x tende para 0 de e elevado a x menos 1 sobre x é igual a 1. Tanto que se nós multiplicarmos o que está no denominador, aliás, se multiplicarmos cá dentro por 1 meio, não é? Ficando aqui com o 2x,
temos que multiplicar cá fora por 2. E depois, hum, aqui o x corta com o x, ficamos com menos o limite, quando x tende para zero, menos de 3 é elevado a menos 2x. E em baixo ficamos com o limite, quando x tende para zero, menos, de é elevado a menos 2x, menos 1, sobre x. Para eu ficar com menos 2x no denominador, eu posso simplesmente multiplicar cá dentro por menos 1 meio, ficando assim, mas para não alterar o valor do limite, tenho que multiplicar por menos 2 lá fora. Ok? Assim, ficamos com, no numerador, 2 vezes 1 menos 3. Portanto, é elevado a zero, é 1, portanto 3 vezes 1 é 3. Sobre menos 2 vezes 1. Ou seja, ficamos com 1 meio. Ora, como o ln de k é 1 meio, então k vai ser igual a e elevado a 1 meio. Exercício 6. Considere a sucessão V índice n definida por esta expressão. Seja f uma função de domínio R+. Sabe-se que o limite de f de V índice n que é igual a zero. Qual das expressões seguintes pode definir a função f? Portanto, isto portanto, usar a definição de limite segundo Heine. E por isso vamos calcular, em primeiro lugar, o limite de V índice n. Portanto, o limite de n menos 2 sobre n elevado a n. Ora, eu vou partir a fração em 2. Ficamos com o limite de n sobre n menos 2 sobre n elevado a n. E assim ficamos com o limite de 1 menos 2 sobre n elevado a n. Acho que ficou agora claro que é para usar este limite notável. O limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Mas temos um problema com o sinal de menos. Mas podemos fazer o seguinte, portanto, 1 mais 2, aliás, 1 mais 1 sobre menos n sobre 2. Isto elevado a n. Ora, para eu ter um limite notável, eu em vez de ter n aqui, eu tenho de ter menos n sobre 2. Ok? Portanto, tenho de ter menos n sobre 2. Só que ao eu estar a acrescentar o que está aqui em branco, eu estou a alterar o resultado do limite. Por isso, eu multipliquei por menos 1 meio, agora vou ter que multiplicar por menos 2 cá fora. Assim, este limite vai dar e elevado a menos 2. Então agora nós sabemos que o limite, quando x tende para e elevado a menos 2 de f de x, é igual a zero. Portanto, agora é só substituir o x por e elevado a menos 2 e ver quando é que hum, quando é que o limite dá zero. Vamos então por exclusão de partes, começando com a opção A. Ora, hum, portanto, 2 menos ln de e elevado a menos 2.
Portanto, usando uma das propriedades dos logaritmos, ficamos com 2 mais 2 ln de e. O ln de e é 1, por isso ficamos com 4. Portanto, não é a opção A. Ora, a opção B também não vai ser. E podem experimentar, portanto, isto não vai dar. Mas, se vocês experimentarem a opção C, portanto, menos 2, menos ln de e elevado a menos 2, vamos ficar com menos 2 mais 2 ln de e. O ln de e é 1, por isso isto vai dar 0. Assim, a opção certa será a opção C. Exercício 7. De uma progressão aritmética, o índice n, sabe-se que o segundo termo é igual a menos 4 e que o oitavo é igual a 26. Sabe-se que a soma dos n primeiros termos da progressão é igual a 11.445. Determine o enésimo termo da progressão. Portanto, sabemos a fórmula da soma dos primeiros n termos de uma progressão aritmética, que podem encontrar no formulário do exame. E vamos aplicar também esta fórmula. Portanto, numa progressão aritmética, o enésimo termo é igual ao késimo termo mais n menos k vezes a razão. Ora, deste modo, o oitavo termo vai ser igual ao segundo termo mais 8 menos 2 vezes r. Isto para quê? Para determinarmos a razão da progressão aritmética. Ficamos com 26 igual a menos 4 mais 6r. Portanto, o r vai dar 5. E agora sim podemos determinar o termo geral da progressão. Portanto, ficamos com. eh, Vou usar o segundo termo, ok? Portanto, o enésimo termo vai ser igual ao segundo mais n menos 2 vezes a razão. Portanto, 5. Usando a mesma fórmula azul, esta aqui. E vamos ficar com o índice n igual a menos 4 mais 5n menos 10. E por isso vai ser igual a 5n menos 14. Agora, nós sabemos que a soma dos primeiros n termos da progressão, dos primeiros n termos, que é igual a 11.445. Portanto, o primeiro termo mais o enésimo termo sobre 2 vezes n é igual a 11.445. Portanto, temos que descobrir que valor de n é este. Ok? Descobrir quantos termos é que eu tenho de somar da progressão que vai ser igual a 11.445. Então, tenho que calcular primeiro o primeiro termo. Portanto, 5 vezes 1 menos 14, ou seja, menos 9. E por isso vai ser igual a menos 9 mais 5n menos 14. Portanto, o índice n. Isto sobre 2 vezes n igual a 11.445. Eu agora vou multiplicar ambos os membros por 2 e vou ficar com o seguinte. Portanto, 5n ao quadrado, portanto, simplificando também o que está do lado esquerdo, 5n ao quadrado menos 23n, portanto, menos 9 menos 14, fica menos 23, igual a 22.890. Portanto, resolvem esta equação, portanto, usando a fórmula resolvente, e irão verificar que o n vai ser igual a 327, aliás, menos 327 quintos,
ou n vai dar 70. Como o n pertence a n, então não vamos aceitar o primeiro resultado. Então a soma dos primeiros 70 termos é igual a 11.445. Portanto, temos que calcular o termo dessa ordem. Não é descobrir o valor de n, mas sim qual é o termo, qual é o valor do termo dessa ordem. Portanto, o que queremos é isto. Portanto, 5 vezes 70 menos 14, ou seja, 350 menos 14, portanto, 336. Exercício 8. Considera a função g de domínio R definida por g de x igual a x menos 1 ao quadrado sobre e elevado a 3 menos x. Estude a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos em todo o seu domínio. Na sua resposta, apresente o ou os intervalos de monotonia e, caso existam, os valores de x para os quais a função f tem extremos relativos. Ora, em primeiro lugar, em relação à função g, para que eu não tenha que usar depois a derivada do quociente, portanto, a derivada do sobre v, eu vou fazer o seguinte: em vez de ter um quociente, portanto, x menos 1 ao quadrado, sobre e elevado a 3 menos x, eu vou fazer o seguinte, portanto, isto vai ser igual a x menos 1 ao quadrado vezes e elevado ao simétrico, não é? De 3 menos x. Ou seja, portanto, x menos 1 ao quadrado vezes e elevado a menos 3 mais x. Agora, podemos calcular, portanto, a primeira derivada da função g. E isto vai dar, portanto, usando esta regra e a da derivada do produto, ficamos com x menos 1 ao quadrado, a derivada disto, vezes e elevado a 3 menos x, mais x menos 1 ao quadrado, aliás, aqui é menos 3 mais x, mais x menos 1 ao quadrado, vezes a derivada de e elevado a menos 3 mais x. A derivada de x menos 1 ao quadrado vai ser 2 vezes a derivada do que está ao quadrado, que é 1, vezes x menos 1. Isto por esta regra que temos aqui. Vezes e elevado a menos 3 mais x, mais x menos 1 ao quadrado, vezes, portanto, a derivada de menos 3 mais x, portanto, por esta regra, a derivada de menos 3 mais x, que é 1, vezes e elevado a menos 3 mais x. Então, eu vou colocar o x menos 1 em evidência. Aliás, vou colocar o e elevado a menos 3 mais x em evidência. E vamos ficar com 2 vezes x menos 1, portanto que vai ser 2x menos 2, mais x menos 1 ao quadrado. Podemos ainda simplificar mais e vamos ficar com e elevado a menos 3 mais x. E, portanto, desenvolvendo aquele x menos 1 ao quadrado, vamos ficar com x ao quadrado menos 1. Ora, então, vamos determinar os zeros da função derivada. Portanto, isto é igual a zero quando e elevado a menos 3 mais x é igual a zero, que é uma equação impossível, ou quando x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Portanto, o x
vai ser igual a menos 1, ou x vai ser igual a 1. E agora vamos estudar os sinais da função derivada. Portanto, temos um zero. A função derivada tem um zero para x igual a menos 1 e para x igual a 1. Se calcularmos o g' de zero, vamos ficar com menos e elevado a menos 3. E isto vai ser um número negativo. Portanto, entre menos 1 e 1, a função derivada é negativa. Pelo que, nesse intervalo, a função está a decrescer. Se calcularmos o g' de, por exemplo, menos 2, iremos ficar com e elevado a menos 5 vezes menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 1. Portanto, 3 vezes e elevado a menos 5. Portanto, isto é um valor positivo, pelo que entre menos infinito e menos 1, a função será crescente. Portanto, aqui teremos um máximo. Hum, e agora, se formos calcular o g' de 3, ficaremos com e elevado a 0 vezes 3 ao quadrado menos 1, portanto 8. E isto é positivo. Portanto, a função é crescente de 1 a mais infinito. Pelo que temos um mínimo para x igual a 1. Assim, a função é crescente de menos infinito a menos 1. Eu vou incluir o menos 1, unido com o 1 a mais infinito. Se excluir o menos 1 e o 1, penso que não será aplicado qualquer desconto. E a função g é decrescente no intervalo de menos 1 a 1. Por fim, a função tem um mínimo relativo para x igual a 1 e temos um máximo relativo para x igual a menos 1. Exercício 9. Sejam a, b e c três números reais maiores do que 1. Sabe-se que o logaritmo de base a da raiz quadrada de ab é igual a 3 e que o logaritmo de base a da raiz cúbica de ac ao quadrado é igual a 2. Qual é, para esses valores de a, b e c, o valor do logaritmo de base a de ABC? Ok, então eu sei que o logaritmo de base a da raiz quadrada de AB é igual a 3. Ou seja, o logaritmo de base a de AB elevado a 1 meio, que é igual a 3. Assim, 1 meio passa para trás, usando uma das propriedades dos logaritmos, e ficamos com 1 meio do log de A, de base A, de AB. E isto é igual a 3. Assim, multiplicando ambos os membros por 2, ficamos com o log de base A, de AB, que é igual a 6. Assim, ficamos com o log de base A de A, mais o log de base A de B, e isto é 6, e por isso o logaritmo de base A de B é igual a 5, uma vez que este logaritmo de base A de A é igual a 1. Para além disto, sabemos que
o logaritmo de base a da raiz cúbica de AC ao quadrado, que é igual a 2. Assim, 1/3 do log, portanto a raiz cúbica é o mesmo que estar elevado a 1/3, não é? 1/3 do log de base a de AC ao quadrado. E isto é igual a 2. Portanto, vou multiplicar ambos os membros por 3, ficando com o logaritmo de base a de AC ao quadrado igual a 6. Assim, ficamos com o logaritmo de base a de a mais o logaritmo de base a de c ao quadrado. Mas como eu tenho aqui o quadrado, eu posso passá-lo para trás. Portanto, o 2 pode passar para trás, usando uma das propriedades dos logaritmos. Assim, 2 vezes o logaritmo de base a de c é igual a 5 e o logaritmo de base a de c será igual a 5 meios. Relembrando, o que nós queríamos calcular era o logaritmo de base a de ABC. Isto é igual ao logaritmo de base a de a mais o logaritmo de base a de b mais o logaritmo de base a de c. Isto vai ser 1 mais 5 mais 5 meios. Portanto, 6 mais 5 meios, ou seja, 12 meios mais 5 meios. E isto vai dar 17 meios, tal como diz a opção C. Exercício 10. Em C, conjunto dos números complexos, considere o número complexo Z que é a solução da equação que está a azul. Determine, na forma trigonométrica, as raízes quartas do complexo IZ. Ora, em primeiro lugar, olhando para a equação, temos ali o i elevado a 27. Ora, o resto da divisão de 27 por 4 é 3. Portanto, i elevado a 27 é o mesmo que i elevado a 3. I ao cubo. E isto é menos i. Assim, podemos escrever a equação do seguinte modo. Considerando o z igual a x mais y. Portanto, 2 vezes x mais y vezes i, mais 3 vezes x menos y igual a menos i vezes 10 menos 10i. Portanto, isto é 2x i mais 2y ao quadrado mais 3x menos 3y. E isto é igual a menos 10i mais 10. Aliás, mais 10i ao quadrado. Portanto, não esquecendo que i ao quadrado é menos 1, então ficamos com 2xi menos 2y mais 3x menos 3y e isto é igual a menos 10 menos 10i. E agora vamos tentar perceber qual é que é a parte real e a parte imaginária do número complexo que está no primeiro membro da equação. Portanto, 3x menos 2y, portanto isto será a parte real, mais 2x menos 3y. I menos 10, isto é igual a menos 10 menos 10i. E agora, reparem que eu tenho uma igualdade de dois números complexos. Então, quando temos uma igualdade de números complexos, as partes reais têm de ser iguais e as partes imaginárias têm de ser iguais. Portanto, 3x menos 2y tem de ser igual a menos 10. E
as partes imaginárias, portanto 2x menos 3y, tem de ser igual a menos 10. Então, vamos resolver este sistema e descobrir que número complexo z é que é a solução daquela equação. Então, eu vou isolar na equação de baixo o x e vou ficar com, portanto, 3 meios de y menos 10. Aliás, menos 5. Menos 5. E substituindo na equação de cima, ficamos com 3 vezes 3 meios de y menos 5 menos 2y igual a 10. Menos 10, aliás. Assim, ficamos com 9 meios de y menos 15 menos 2y igual a menos 10. Portanto, e o x é igual a 3 meios de y menos 5. Então, ora, menos 2y é o mesmo que menos 4y sobre 2. Então ficamos com 5 meios de y igual a 5. Como 5 meios de y é igual a 5, então o y vai ser igual a 2. Já o x vai ser igual a 3 meios vezes 2 menos 5. Ou seja, o x vai ser menos 2. Então descobrimos que o complexo z é igual a menos 2 mais 2i. Agora, vamos determinar esse complexo iz, porque nós queríamos saber as raízes quartas do complexo iz. E por isso, iz vai ser igual a menos 2i mais 2i ao quadrado. Portanto, menos 2 menos 2i. Ora, então, vamos começar por determinar o módulo do complexo iz, isto para o determinar na forma trigonométrica. Isto é igual à raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isto dá a raiz quadrada de 8. Ora, então, a tangente do argumento de iz vai ser igual à parte imaginária, que é menos 2, sobre a parte real, que também é menos 2. Portanto, a tangente de θ vai ser igual a 1, uma vez que a parte imaginária e a parte real são negativas, então o θ vai pertencer ao terceiro quadrante. E assim o θ será π mais π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. Por fim, temos o complexo iz já escrito na forma trigonométrica. A raiz de 8 é elevado a i vezes 5π sobre 4. Vamos então determinar as raízes quartas deste complexo. Portanto, tem esta fórmula, portanto, que está no formulário do exame, das raízes de índice n de um certo complexo. E, portanto, as raízes quartas, a fórmula geral, que eu lhe vou chamar de W, vai ser 8 elevado a 1 meio, portanto, que era o módulo de iz, elevado a 1 quarto, porque é a raiz quarta, vezes E elevado a I, vezes 5π sobre 4, mais 2kπ,
tudo sobre o índice da raiz, que é 4. E isto vai ser com o k pertencente a 0, 1, 2 e 3. Ora, quando o k é igual a 0, vamos obter o seguinte. Portanto, ficamos com a raiz oitava de 8 vezes e elevado a i vezes 5π sobre 16 mais, portanto, mais nada, porque k é igual a 0. Portanto, e elevado a i vezes 5π sobre 16. Quando o k é igual a 1, o w vai ser raiz oitava de 8 vezes e elevado a i 5π sobre 16 hum, mais π sobre 2. E isto vai ser igual à raiz oitava de 8 vezes e elevado a i vezes 5π sobre 16 mais π sobre 2, que é o mesmo que 8π sobre 16, e por isso ficamos com 13π sobre 16. Para o k igual a 2, agora os argumentos eles vão sempre de 8π sobre 16 em 8π sobre 16. Reparem, tínhamos aqui 5π sobre 16 e aqui tem 13π sobre 16. Portanto, o próximo vai ser 21π sobre 16, o argumento. Portanto, e podem confirmar, a raiz oitava de 8 vezes e elevado a i, 21, exato, 21π sobre 16. Por fim, para o k igual a 3, o w é igual à raiz oitava de 8 vezes e elevado a i, e agora vamos somar 8π sobre 16, ou seja, ficamos com 29π sobre 16. Exercício 11. Em C, conjunto dos números complexos, seja z igual a 2 e elevado a i vezes π sobre 4. Sabe-se que z é uma das raízes sextas de um certo número complexo w. Considere, no plano complexo, o polígono cujos vértices são as imagens geométricas das raízes sextas desse complexo w. Qual é a área desse polígono? Ora, em primeiro lugar, que polígono é esse? É um hexágono. Como se tratam das raízes sextas, então as raízes sextas vão formar um hexágono regular com o centro do hexágono na origem do plano de Argand. Ora, então, digamos que este é o meu complexo Z, ok? Hum, portanto, o módulo é 2, pelo que o comprimento da origem até aqui é 2. Mas este comprimento aqui também é 2. Eu posso decompor o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Deste modo, eu vou desenhar aquele triângulo aqui. Hum, portanto, é um triângulo equilátero. Hum, e assim, qual é que vai ser a área do polígono? Portanto, esta medida é 1. A área do polígono
vai ser 6 vezes a área deste triângulo. Ora, o comprimento da base, eu já sei, que é 2. Falta determinar a altura. Mas eu posso ir simplesmente usando o teorema de Pitágoras, portanto 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Portanto, a altura ao quadrado vai ser 4 menos 1, portanto 3, e a altura será raiz de 3. Assim, a área vai ser 6 raiz de 3. E a opção certa é a opção D. Exercício 12. Seja h a função de domínio R definida por ramos deste modo. Estude, sem recorrer à calculadora, a função h quanto à existência de assíntotas não verticais ao seu gráfico. Ora, então, vamos começar pelo ramo de baixo e calcular o limite, quando x tende para menos infinito, de h de x sobre x. Ou seja, a raiz de 1 menos x mais 2x sobre x. Ora, então, isto vai ser igual à raiz de 1 menos x sobre x mais 2x sobre x. Portanto, o x vai cortar com o x, fica mais 2. Assim, temos o limite quando x tende para menos infinito. E agora reparem no seguinte. Reparem que o módulo de x, que é igual à raiz quadrada de x ao quadrado, pode ser definido por ramos como menos x quando o x é menor ou igual que zero e x quando o x é positivo. Então, eu posso acrescentar um sinal de menos lá fora, isto para eu ficar, com menos x no denominador, portanto mais 2. E assim vou ficar com menos limite, quando x tende para menos infinito, da raiz de 1 menos x sobre a raiz de x ao quadrado, mais 2. Então fico com menos a raiz quadrada do limite, quando x tende para menos infinito, de 1 menos x sobre x ao quadrado, mais 2. Uma vez que o limite tende para menos infinito, ficamos com menos a raiz quadrada do limite, quando x tende para menos infinito, de menos x sobre x ao quadrado. Portanto, isto vai ficar menos 1 sobre x, mais 2. Ficando assim, menos a raiz quadrada de 0, mais 2. E por isso, o declive vai ser 2. E agora vamos ver o valor do b. Vai ser o limite, quando x tende para menos infinito, da raiz de 1 menos x, mais 2x, menos mx, portanto, menos 2x. O 2x corta com o 2x e ficamos com o limite quando x tende para menos infinito da raiz de 1 menos x, e isto vai dar mais infinito. Como assim é, não há assíntota não vertical para quando o x tende para menos infinito. Vejamos agora para quando o x tende para mais infinito. Portanto, vou começar por calcular o m, e por isso temos o limite quando x tende para mais infinito da raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 1 sobre x. Portanto, como tivemos a ver, a função módulo, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, é igual a menos x quando o x é menor ou igual que zero, e é igual a x quando o x é positivo.
Então, podemos escrever o seguinte. Portanto, o limite, quando x tende para mais infinito, da raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado. Portanto, o módulo de x. Assim, isto vai ser igual à raiz quadrada do limite, quando x tende para mais infinito, de 4x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E por isso, como o limite tende para... Como o x tende para mais infinito, aliás, vamos ficar com a raiz quadrada do limite quando x tende para mais infinito de 4x ao quadrado sobre x ao quadrado. Portanto, o x ao quadrado corta com o x ao quadrado, ficamos com a raiz de 4, que é 2. Agora vamos calcular o valor do b. Portanto, o limite, quando x tende para mais infinito, de h de x menos x. Menos mx, aliás. Portanto, menos 2x. Portanto, a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 1 menos 2x. Como é que eu calculo este limite? Porque este limite vai ter aqui uma indeterminação. Infinito menos infinito. Não é? Eu vou-me livrar desta indeterminação fazendo o seguinte. Multiplico por a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 1 mais 2x, ficando aqui com uma diferença de quadrados, e depois, para não alterar o resultado do limite, fico no denominador com a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 1 mais 2x. E assim, fico com o limite, quando x tende para mais infinito, de 4x ao quadrado mais 1 menos, como é uma diferença de quadrados, 2x ao quadrado, que é o 2x que está ao quadrado, ok? Portanto, ficamos com o seguinte, o limite, quando x tende para mais infinito, de 4x ao quadrado mais 1 menos 4x ao quadrado. Portanto, o 4x ao quadrado corta com o 4x ao quadrado, e este limite, se substituírem por mais infinito, o x por mais infinito, já não temos uma indeterminação e o limite vai dar 0. O que quer dizer que temos, quando x tende para mais infinito, uma assíntota oblíqua de equação y igual a 2x. Exercício 13. Seja f uma função de domínio R. Relativamente à função f, sabe-se que f' de 5 é igual a 3. Qual é que é o valor do limite que temos aqui? Ora, a primeira coisa que me chama assim a atenção, hum, é para verificar se o polinómio que temos no numerador hum, tem como zero o 5. E vamos usar a regra do Ruffini, ok? Portanto, vamos colocar aqui os coeficientes: 1, menos 2, menos 13, menos 10. Baixamos o 1, multiplicamos por 5, somamos o menos 2 com o 5, dá 3. Multiplicamos o 5 por 3, ficamos com 15. Somamos o menos 13 com o 15, fica 2. E por fim, multiplicamos o 5 por 2 e ficamos com 10. Portanto, menos 10 mais 10 dá 0. O resto da divisão daquele polinómio por x menos 5 é 0, pelo que o 5 é um dos zeros portanto, daquele polinómio. Então, ficamos com o limite, quando x tende para 5, do quê? De x menos 5 vezes
x ao quadrado mais 3x mais 2. Tudo a dividir por f de x menos f de 5. Portanto, a intenção aqui era a de usar a definição, não é? De derivada num ponto. Ficando assim com x ao quadrado mais 3x mais 2. Portanto, dividindo x menos 5. Dividindo por x menos 5 no numerador e no denominador, ficamos com o seguinte limite. Portanto, sobre x menos 5. Portanto, o limite que está em baixo vai ser igual a 3. E vamos ter que calcular o limite de quando x tende para 5, de x ao quadrado mais 3x mais 2. Portanto, isto que temos no denominador é f' de 5, que é 3. Portanto, 5 ao quadrado mais 3 vezes 5 mais 2. Ou seja, 5 ao quadrado, 25, mais 3 vezes 5, 15, mais 2, 42. Portanto, 42 terços. E isto é o mesmo que 14. Portanto, a opção certa é a opção C. Exercício 14. Considere a função h de domínio R definida por h de x igual a seno de x cosseno ao quadrado de x sobre 2. Determine a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função h no ponto de abscissa π sobre 3. Então, o declive m dessa reta vai ser o valor de h' de π sobre 3. Ok? Para eu determinar este valor, tenho que determinar a função derivada de h. Vamos então a isso. Portanto, vamos usar a derivada do produto, portanto, a derivada de seno de x vezes o cosseno ao quadrado de x sobre 2, mais seno de x vezes a derivada de cosseno ao quadrado de x sobre 2. Ora, isto vai ser igual a cosseno de x, cosseno ao quadrado de x sobre 2, mais seno de x vezes. E agora vamos usar esta regra para determinarmos a derivada de cosseno ao quadrado de x sobre 2. Portanto, vai dar 2 vezes a derivada de cosseno de x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2. E isto é igual ao cosseno de x, cosseno ao quadrado de x sobre 2, menos, isto por causa que a derivada de cosseno de x sobre 2 é menos 1 meio de seno de x sobre 2, e assim ficamos com menos seno de x vezes seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Hum, e por isso, h' de π sobre 3 vai ser o cosseno de π sobre 3 vezes o cosseno ao quadrado de π sobre 6 menos o seno de π sobre 3 vezes o seno de π sobre 6 vezes o cosseno de π sobre 6. Ora, o cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Hum, o cosseno ao quadrado de π sobre 6 é a raiz de 3
sobre 2 ao quadrado. Menos, ora, o seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2. O seno de π sobre 6 é 1 meio e o cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2. Por isso, isto vai dar zero. Então, essa reta tangente ao gráfico da função, no ponto abscissa π sobre 3, vai ser uma reta horizontal, portanto, de equação y igual a b. Hum, eu sei as coordenadas de um ponto que é simultaneamente da reta e da função h. Portanto, é o ponto de coordenadas π sobre 3, h de π sobre 3. E por isso, o h de π sobre 3, portanto, o h de π sobre 3 vai ser seno de π sobre 3 vezes o cosseno ao quadrado de π sobre 6. Portanto, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2 também, portanto, ao quadrado. E por isso vai ser 3 raiz de 3 sobre 8. E por isso a equação da reta vai ser y igual a 3 raiz de 3 sobre 8. Exercício 15. Resolva aí na equação que temos aqui a verde, apresenta o resultado na forma de intervalo ou união de intervalos de números reais. Em primeiro lugar, vamos ver qual é que é o domínio da condição. Portanto, o que está no interior do log tem de ser positivo. Ou seja, 2 elevado a x menos 3 maior que zero. E assim, x pertence a R, tal que o x tem de ser maior que o log de base 2 de 3. Ou seja, o domínio é de log de base 2 de 3 a mais infinito. Vamos então agora sim resolver a inequação. Portanto, temos o log de base 2 de 2 elevado a x menos 3 menor ou igual que 2 menos x. Portanto, não se esqueçam que quando temos um log de base a de b, de x, lá, de x, e isto é igual a y, então o x, se isolarmos o x, ele vai ser igual a elevado a y, ok? Portanto, aqui vamos ter 2 elevado a x menos 3 menor ou igual que 2 elevado a 2 menos x. Agora, vou multiplicar ambos os membros por 2 elevado a x. E assim vamos ficar com 2 elevado a x mais x, ou seja, 2 elevado a 2x, menos 3 vezes 2 elevado a x, menor ou igual que 2 elevado a x hum, menos x mais 2. Ou seja, ficamos com 2 ao quadrado. O que significa que ficamos com 2 elevado a x ao quadrado, menos 3 vezes 2 elevado a x, menos 4 menor ou igual que zero. Fazendo uma mudança de variável, em que o y é igual a 2 elevado a x, ficamos com y ao quadrado, menos 3y, menos 4 menor ou igual a zero.
Se vocês usarem a fórmula resolvente para verem quais são os zeros deste polinómio, vai dar-vos y igual a menos 1 ou y igual a 4. Assim, quando é que este polinómio, quando é que esta função polinomial, quando é que ela é negativa? Entre os zeros, não é? Assim, o y tem de ser maior ou igual que menos 1 e o y tem de ser menor ou igual que 4. Ou seja, 2 elevado a x tem de ser maior ou igual que menos 1 e 2 elevado a x menor ou igual que 4. Portanto, esta primeira condição, 2 elevado a x maior ou igual que menos 1, é uma condição universal, é sempre verdadeira. Hum, Portanto, vamos ficar com 2 elevado a x menor ou igual que 2 ao quadrado. Assim, o x será menor ou igual que 2. Hum, então, qual é que vai ser o nosso conjunto de solução? O conjunto de solução, temos que intersetar o domínio da condição com aquilo que a equação nos deu como resultado. Ou seja, isto vai dar, a interseção, o log de base 2 de 3 aberto a 2 fechado. Exercício 16. Considera as funções f e g de domínio de 0 a 10 definidas deste modo. Hum, Seja P um ponto da função f e Q um ponto da função g, cuja abscissa é o dobro da do ponto P. Considera a menor abscissa em que a distância entre P e Q é 10. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da sua calculadora, as coordenadas desses dois pontos. Ora, então, em primeiro lugar, vamos hum, ver quais são as coordenadas de P. As coordenadas de P são x, f de x. As coordenadas de Q, portanto, se tem o dobro da abscissa de P, então vai ter a abscissa 2x e a ordenada vai ser g de 2x. Isto porque não vai ser g de x porque o ponto 2x, g de x pode não pertencer ao gráfico. Mas o ponto 2x, g de 2x pertence ao gráfico de g. Hum, então agora temos que determinar uma função d que dê a distância entre estes dois pontos. A distância de P a Q vai ser a raiz quadrada de x menos 2x ao quadrado mais f de x menos g de 2x ao quadrado. Ou seja, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais x ao cubo é elevado a menos 0,3x menos, e agora atenção, g de 2x vai ser igual a 2x ao quadrado mais 10x, aliás, menos 10x, mais 20. Por isso, menos g de 2x vai ser, portanto, o seguinte. Portanto, isto ao quadrado. Então já temos aqui a nossa função d de x. Portanto, queremos saber para que abscissas é que a distância entre P e Q é 10. Então,
Na calculadora vamos colocar duas funções diferentes. Portanto, uma reta da equação y igual a 10 e depois uma segunda função que é igual a d de x. Ora, o gráfico desta função vai ser algo deste género. Portanto, temos aqui a reta da equação y igual a 10 e depois temos aqui a função d. Ora, e vocês iriam verificar que há duas abscissas em que a distância entre os dois pontos é 10. E nós tínhamos de ter em conta o de menor abscissa. A menor abscissa para a qual isto acontecia. Este valor vai dar 1,17, arredondado às centésimas. Então, já tenho o seguinte. O ponto P vai ter de coordenadas 1,17, f de 1,17. E o ponto Q, 2,34, G de 2,34. Depois é só substituir nas expressões das funções f e g e vamos ficar com o seguinte. Portanto, o ponto P vai ter de coordenadas 1,17, 1,13 e o ponto Q vai ter de coordenadas 2,34, 11,04. Neste vídeo é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Vejam também os restantes exames modelos que temos de Matemática A. Neste vídeo é tudo como disse, grande abraço e boa sorte para os exames.